Pronto, pessoal. Então, a Secretaria da Educação, juntamente com a Secretaria da Escola, pensaram em uma forma para diminuir o prejuízo que todos tiveram no ano passado em relação aos conteúdos, onde os professores mandavam vídeo, mandavam atividade, mas a explicação ela era diferente da que nós estamos fazendo e vamos fazer esse ano. Porque esse ano, então, a Secretaria ela decidiu então que nós pudéssemos utilizar as mídias, os recursos tecnológicos, para que através deles a gente pudesse então explicar o nosso conteúdo, a gente pudesse tirar uma vez ou outra, ter um contato pelo Google Meet, e assim é esse o nosso objetivo, para que realmente a gente possa se encontrar, a gente possa tirar dúvidas e também a gente possa então amenizar as perdas de conteúdos didáticos que vocês tiveram ano passado e a gente vai tentar diminuir os conteúdos, os prejuízos que vocês terão ainda um pouco esse ano. Todos vocês sabem que a gente teve uma questãozinha também de atraso, né, no conteúdo anual. Então, era para ter iniciado pelo menos no finalzinho de fevereiro, mas houve uma seleção e é só agora a gente está iniciando, foi o tempo de organizar. Porém, pessoal, a gente vai ter que adiantar o nosso conteúdo, porque são muitos conteúdos esse ano de história, como também das outras disciplinas. Mas quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, todo mundo já está com o microfone fechado, porque senão vai dar microfonia, né? E nem vocês conseguem entender, e nem eu também consigo escutar. Então, pessoal, o ideal é que, enquanto eu estiver explicando o conteúdo, você só abra o microfone quando vocês tiverem alguma dúvida. Quando tiverem dúvida, podem abrir normalmente e perguntarem, ok? Então, pessoal, quero desejar então as boas-vindas para todos vocês. Espero que realmente os conteúdos sejam amenizados, os prejuízos sejam amenizados durante as nossas aulas online pelo Google Meet, e também a nossa atividade ela vai ser realizada pelo aplicativo que todo mundo já utiliza desde o ano passado, com o Luiz Carlos, também estudaram comigo no final do ano, que é um aplicativo ou Google Forms que basta vocês abrirem um link e responderem, colocam um nome e automaticamente a resposta ela já vai chegar para mim, certo? Agora tem algumas pessoas que têm problema de internet, ou então o Google não está funcionando bem, aí não vai abrir o link que eu enviei para vocês. Não é um problema no aplicativo, não. A atividade ela vai abrir em todo celular. Porém, a internet às vezes não está boa, né? Principalmente hoje que estava sem internet, aí na cidade de vocês, aqui também em Venturosa estava. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês dizem, professor, entre em contato no privado, ou então no grupo mês, diz, olha, meu aplicativo, a minha atividade não está abrindo pelo link que o professor enviou. Aí eu envio novamente, eu mando o print e você reenvia para mim. Não precisa enviar a foto, então, na resposta de vocês. O que é que vocês vão fazerem? Responde pelo link e automaticamente já vai chegar para mim com o nome de vocês. O que é que vocês vão fazerem? A atividade, vocês vão copiar apenas as respostas no caderno, para que quando a gente volte, seja daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu possa verificar o que é que vocês fizeram e também vou atribuir uma nota, como foi ano passado. A gente atribuiu nota pela participação de cada um de vocês. Claro que os que estão hoje aqui, a maior parte eram os que sempre participaram no ano passado. No final da nossa aula, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat o nome, aí no chat coloque o nome de vocês, para que eu consiga então fazer a chamada, ok? Então, pessoal, a nossa aula então ela vai ser para a gente começar então o nosso conteúdo de história desse ano, nós vamos começar a votar um pouquinho no conteúdo do ano passado como uma revisão, e na semana que vem a gente já vai adiantar o conteúdo para que assim ninguém seja prejudicado. Então hoje, basicamente, vai ser uma revisão, certo? Vai ser uma revisão, vou colocar a atividade para que depois vocês consigam fazê-la, certo?
Só estou olhando o link aqui, que eu vou mandar para a turma de vocês também, que é igual do 8º B o link. Pronto. Deixa eu ver se vai abrir. Ok. Olha, você vai clicar. Dê um clique no meio da tela, que lá embaixo vai aparecer 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos e vai aparecer do lado esquerdo o nome mensagem. Chamada de mensagem. Aí você vai dar um clique e você copia. Digite seu nome. Todos conseguiram ver isso? Conseguiram? Por nada. Ok, então, pessoal. Olha, no ano passado, todo mundo se lembra, né? Eu tenho certeza disso, que ninguém brinca, né, pessoal? Ninguém tem um HD, ninguém é um computador para se lembrar de tudo, não, né? Hoje a gente estuda uma coisa, amanhã já não se lembra mais. Imagina uma coisa de um ano atrás, antes da pandemia, né? Veio a pandemia, praticamente eu disse, meu Deus do céu, acabou com o juízo de todo mundo, não é? Então, pessoal, a gente realmente faz um pouquinho de tempo, mas eu sei que de uma coisa ou outra todo mundo vai se lembrar. Se lembram que ainda durante as aulas presenciais, eu cheguei a explicar em sala de aula que existia um período da nossa história, que esse período era chamado de Idade Média. E esse período que nós chamamos de Idade Média, pessoal, vai ser um período que ele teve uma duração de 1000 anos, desde o século V até o século XV. E durante esse período da chamada Idade Média, foi um período onde a sociedade vivia no campo, a sociedade ela produzia o que ela necessitava, não havia o comércio, não utilizava moeda. Vamos dizer também a tecnologia era uma tecnologia que ela era muito antiga, que ela era vamos dizer, uma baixa tecnologia. E a gente vai observar que essa sociedade, que era uma sociedade rural, onde a população ela vivia basicamente no campo, quem é que governava a Europa durante o período de 1000 anos? Não era o rei. Existia rei, só que ele não tinha poder. Quem governava vários países da Europa eram os chamados senhores feudais. E quem eram esses senhores feudais? Eram grandes fazendeiros. Esses fazendeiros eles mandavam na Europa e esses fazendeiros eles tinham poder na economia, na política e eles mandavam em tudo que existe na sociedade. Só que com o passar do tempo, esses senhores feudais, eles então começaram a perder o seu poder. Como foi que eles começaram a perder o seu poder? E a Idade Média, ela chegou ao fim. Nós vamos dizer que o período da Idade Média, ele chegou ao fim por vários motivos. A população deixou de viver no campo, foi viver na cidade. Deixa eu ver, tem alguém tentando entrar aqui na chamada. Okay. Minha gente, se sair a tela, porque às vezes... Oi? Foi sem querer. Não tem problema não. Olha, quando sair a tela, aí vocês dizem para mim, certo? Mas outra coisa, o livro é? Hoje vocês não vão utilizar o livro, certo? Hoje vai ser só pelo link mesmo, porque é uma revisão. Aí na semana que vem a gente começa a utilizar o livro, ok? Só para a gente tentar se lembrar um pouquinho. Todo mundo está conseguindo ver, porque quando desaparecer essa tela que eu estou explicando para vocês, aí vocês me avisem, certo? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Quando ela sair é porque algum aluno está tentando entrar, aí eu vou minimizar a tela, certo? Porque alguns alunos ainda ficam entrando, aí fica minimizando a tela e desaparece. É por isso que eu fico a tela fica desaparecendo. Mas vamos lá então, pessoal. Olha, a gente vai observar então que durante 1000 anos a população vivia no campo e eram governados pelos fazendeiros chamados de senhores feudais. Nós vamos dizer que esse senhor feudal, ele era dono de uma fazenda que naquela época era chamado de feudo. Por isso que os donos das fazendas eram chamados de senhores feudais. Nós vamos observar que a Idade Média, ela chegou ao fim por vários motivos. Nós vamos dizer que naquele momento a população passou a viver na cidade, houve o surgimento do comércio. Nós vamos dizer que houve também um período de fome,
onde os alimentos eram muito caros e a população começou a passar fome. E, além disso, surgiu também as doenças, como a peste negra. Tem essa doença que nós estamos vendo hoje. Então, naquela época, não foi a primeira da história. Nós vamos dizer que houve 3 grandes pandemias na história. E a primeira delas foi uma que matou 300 mil pessoas. E a gente vai dizer que essas pessoas que foram mortas, nós vamos dizer que elas adoeceram de uma doença chamada de peste negra ou peste bubônica. E essa peste negra ou peste bubônica, ela era transmitida por quê? Pelo quê? Era transmitida pelas pulgas dos ratos, que os ratos vinham dos navios e a partir dos navios se espalhavam pelo continente da Europa. Nós vamos dizer que essa doença ela é chamada de peste bubônica ou peste negra. Por quê? Porque no corpo das pessoas que eram picadas pela pulga do rato, elas eram contaminadas e ao serem contaminadas, a pele delas saía vários tumores que ficavam pretos e depois estouravam. Nós vamos dizer que os tumores eram chamados de bulbos e esses tumores ficavam pretos. Por isso que a doença tanto é chamada de peste negra como também de peste bubônica. Nós vamos dizer que foram 3 anos da doença e quase metade do continente europeu da população de lá acabou então morrendo. Também vamos ter guerras entre a França e a Inglaterra, que lutaram por territórios. Nós vamos ter as revoltas dos camponeses, que estavam com raiva, principalmente do período onde apenas os fazendeiros mandavam e eles eram obrigados a obedecerem. Então, são vários motivos que levaram a população a se revoltarem contra os senhores feudais, porque os senhores feudais eram pessoas maus, eram pessoas que se aproveitavam da população, eram pessoas, então, que sempre queriam satisfazer as suas próprias necessidades e não estavam nem aí para a população. Então, pessoal, a gente vai observar, então, que é nesse período também da peste negra que eles também utilizavam máscaras um pouco diferentes das nossas, né? Imagine se a gente utilizasse, por exemplo, uma máscara, né, parecida com essa aí da época da peste negra. Não seria nada bonito, né? Nada legal. Então, a gente vai observar, então, que durante esse período vai ser, então, que a gente costuma, então... Deixa eu colocar no grupo de vocês que fica melhor. Porque sempre que entra alguém, aí sempre fica saindo. Pronto, pessoal. Todo mundo, então, agora vai ficar mais fácil. Todo mundo continua vendo, né? Pronto, pessoal. A gente vai estudar, então, aí um período que nós vamos ver, que é um período chamado de Antigo Regime ou de Absolutismo. E, afinal, o que é esse período do Antigo Regime ou do Absolutismo? É um período onde os reis voltaram a governar em vários países da Europa. Então, nós vamos dizer que do século XVI até o século XVIII é um período da história chamado de Antigo Regime ou de Absolutismo. É um período no qual os reis governaram vários países da Europa. Mas de que forma os reis voltaram a governar a Europa? Porque durante 1000 anos quem mandavam eram os fazendeiros. E a partir desse momento, o que é que nós vamos observar? O rei, ele queria voltar a governar. Ele queria acabar com o poder dos senhores feudais. Só que para acabar com o poder dos senhores feudais, ele tinha que ter a ajuda de outra pessoa que tivesse dinheiro para lhe ajudar. E quem é que tinha dinheiro naquela época para ajudar o rei a derrotar com o poder dos senhores feudais? Era exatamente quem? A burguesia. Nós vamos dizer então que nesse período a gente começa então a observar que o rei ele vai se juntar com os comerciantes que eram conhecidos como burgueses e a partir da união entre eles é que o rei volta a assumir o poder na Europa e acaba com o poder dos senhores feudais. É nesse momento que vai se iniciar o que nós chamamos de Antigo Regime ou de Absolutismo, que é um período onde os reis governaram a Europa. Se alguma questão na avaliação cair
O que foi o antigo regime ou o absolutismo? Foi o período em que os reis governaram a Europa, em que eles tinham o poder nas suas mãos. E a gente vai dizer que além dele ter o poder nas suas mãos, geralmente o rei, ele também era absolutista. O que significa uma pessoa absolutista? É um rei onde ele tinha poderes absolutos na sua mão. Ele poderia criar o seu exército, poderia criar as leis, poderia julgar pessoas, poderia também administrar determinado país. Então a gente vê que o rei, ele não tinha um poder ilimitado, ele tinha um poder limitado. A única coisa que ele não poderia desobedecer eram os costumes do seu país, mas o resto, o rei ele poderia passar por cima de tudo. Então ele tinha um poder limitado. A única coisa que limitava o poder do rei eram os costumes do país em que ele se encontrava. Mas a gente vai dizer que ele tinha um poder absoluto, porque em praticamente tudo e em todos, o rei ele governava a Europa entre o século XVI e o século XVIII, e os reis naquela época eram pessoas autoritárias que ainda foram mais autoritários do que o senhor feudal. Todo mundo agora vai se lembrar de um filme que todo mundo já assistiu. Todo mundo se lembra de uma rainha, que ela é a Rainha Vermelha, ou a Rainha de Copas, e ela aparece em qual filme? Alice, Pai das Maravilhas. Alice, Pai da Maravilha. Isso mesmo. Ela era uma rainha má ou uma rainha boa? Não, minha gente, a bicha não era desse mundo, não era? Era ruim que só a bexiga, não prestava não. Olha, e a gente vai observar então que aquela rainha, realmente, ela não existiu, mas ela representa alguns reis que existiram na nossa história e que existiram, não fizeram parte da nossa história durante 300 anos. Imagine, lá no continente europeu, existiram 300 anos e durante esses 300 anos, os reis eram mais ou menos como aquela rainha vermelha que realmente existiu o seu papel, vamos dizer assim, reis parecidos com ela. Então a gente vai dizer então que esse período ele é chamado de absolutismo ou de antigo regime. Então a gente vai dizer então que esse período chamado de antigo regime ou de absolutismo foi um período que foi desde o século XIV, desde o século XVI até o século XVIII, onde o rei ele criava o seu exército, criava suas leis, julgava pessoas e também cuidava da própria administração do seu país. E a gente vai observar então que durante essa época, além de o rei ele ser uma pessoa extremamente autoritária, nós temos que pensar como é que a população vivia. O rei vivia super bem, mas a população ela não vivia. Nós vamos dizer então, pessoal, por exemplo aí, que a gente vai dizer que existia um rei chamado de Luís XIV, que ele dizia: o Estado sou eu. E o que é que ele queria dizer que o Estado sou eu? Que ele era um rei absolutista, que ele mandava em tudo e mandava em todos. Ele também era chamado de o Estado sou eu. Então a gente vai observar que os reis absolutistas foram vários que existiram na Europa. E durante esse período nós temos que pensar como é que a população ela vivia. Primeiro, a população ela vivia no campo, sobrevivia da agricultura, sobrevivia da pecuária, existiam grandes comerciantes e principalmente nós vamos ver que a sociedade ela era desigual. O que significa uma sociedade que ela é desigual? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui o áudio. Pronto, pessoal, então veja aqui. A gente vai observar então que entre os séculos que os reis governaram a Europa, nós vamos dizer que a sociedade
era uma sociedade que era desigual, ou seja, uma sociedade estamental, dividida em grupos de pessoas. Havia o grupo do clero, da Igreja Católica, havia a nobreza, que eram os ricos, e havia o terceiro estado, que era, vamos dizer, a classe baixa da sociedade. Eram os camponeses, comerciantes, e havia também outros profissionais. A gente vai dizer que quando uma pessoa nascia em uma família pobre, jamais ela teria direitos na sociedade até o século XVIII, até o ano de 1750. A gente vai dizer que o clero e a nobreza, ou seja, a Igreja Católica e os ricos, eles eram privilegiados, eles não pagavam impostos e eles também não trabalhavam. Quem é que trabalhava na sociedade? Principalmente os comerciantes e a população pobre. Nós vamos dizer aí, por exemplo, tem no slide, uma frase assim. Vejam aqui, nós vamos dizer que a lei ela não era igual para todos, porque os seres humanos não eram considerados iguais. Você falou? Oi? Oi? Não é nada. Certo. Vocês estão conseguindo ver na tela? Tô sim. Ok. Então, pessoal, naquela época, além de o rei ele ser uma pessoa autoritária, a população não tinha nenhum tipo de privilégio. A gente vê que quem era rico era mais valorizado, não trabalhava, e a população ela não tinha direito à vida, à liberdade, não tinha direito à dignidade, e além disso também eles sofriam com a opressão social. E a partir desse momento, o que é que a gente vai observar? A gente começa então a perceber que durante esse período da história, nós vamos dizer que os reis, eles adquiriram tanto poder que eles fizeram o quê? Esses reis absolutistas, eles começaram então a organizar a Europa da forma que eles queriam. Nós vamos dizer que eles controlaram todo o poder, por isso que ele era absolutista. Vamos dizer que eles também criaram uma única moeda para o seu país. Eles organizaram os preços das mercadorias. Eles cobravam impostos à população. Eles também criavam um exército para defender o seu território. E eles também criaram o quê? Uma língua e uma religião oficial para o seu país, que era a religião católica. Então a gente vai observar que o rei realmente ele passou a adquirir grande poder e esse poder o tornou uma pessoa absolutista. A partir desse momento a gente vai observar o que é que nós vamos perceber. Durante um certo período da nossa história, vários estudiosos, vários escritores começaram a dizer e a criarem livros dizendo o quê? Que o rei realmente ele deveria ser absolutista. Ele deveria ter o poder de mandar em tudo e em todos. Por isso que a gente vai estudar hoje o pensamento de três pensadores, chamados Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Nicolau Maquiavel. Foram esses três pensadores, três escritores, que criaram livros afirmando que o rei deveria ser uma pessoa absoluta, uma pessoa que tinha poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Vocês podem observar aí, então, que nós vamos ter a primeira obra, o primeiro escritor que nós temos é Nicolau Maquiavel. A obra de Nicolau Maquiavel é O Príncipe. Então, nós temos aí o Príncipe de Maquiavel. Nós vamos dizer que Maquiavel... Professor, Oi? uma pessoa lá do grupo está falando que não está conseguindo entrar na chamada. Mas eu estou gravando... pessoal, o vídeo para aqueles que não estão conseguindo entrar. Aí eu vou disponibilizar no grupo também, certo? Para a gente não ficar perdendo tempo, porque realmente eu acho que a conexão da internet de alguém. Mas os outros não vão ter prejuízo, não. Eu estou gravando o vídeo e eu coloco lá. Pronto, pessoal. Vejam aqui. Nós temos aí, então, Maquiavel. Ele criou um livro chamado Príncipe. Nesse livro, ele ensinava como é que os príncipes, os reis, eles devem governar. E ele dizia que para um rei continuar no poder, ele deve fazer tudo o que ele puder
para permanecer no poder, para manter a ordem. Por isso que ele criou uma frase que é os fins justificam os meios. E essa frase, afinal, ela quer dizer o quê? O fim é o objetivo que uma pessoa ela quer alcançar. E os meios é o que ela vai fazer para que aquilo aconteça. Ou seja, naquela época, quando uma pessoa dizia isso, significava que ela era uma pessoa estrategista, era uma pessoa que queria manter a ordem. Quando a gente diz que uma pessoa ela pode fazer o que ela quiser para conseguir o que ela quer, o que ela quiser, a gente vai dizer que ela é uma pessoa má. É uma pessoa sem escrúpulos, é uma pessoa que não pensa nela, é uma pessoa que só pensa nela e não pensa nos outros. Então a gente vai dizer que, com o passar do tempo, o próprio termo maquiavélica é uma pessoa que ela sempre tenta passar por cima dos outros para alcançar os seus objetivos. Por isso que ele criou a frase: os fins justificam os meios. Para uma pessoa alcançar e manter a ordem, o rei deveria fazer o que ele quisesse. Claro que ele não estava afirmando que o rei deveria matar todo mundo, não. Ele apenas dizia que o rei deveria realmente manter a ordem. Mas hoje em dia, quando a gente diz que uma pessoa é maquiavélica, além de ser uma pessoa estrategista, também nós usamos hoje em dia o termo diferente daquela época, dizendo que ela é uma pessoa o quê? Sem escrúpulos, que ela sempre tenta passar por cima dos outros para alcançar os seus objetivos. Depois, vamos ter aí, pessoal, aqui nós estamos falando então sobre o príncipe Maquiavel, que eu acabei de falar. E nós vamos ter então mais dois estudiosos daquela época, que é Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles afirmavam que os reis, eles eram absolutistas, ou seja, os reis, eles eram enviados por Deus, eram representantes de Deus na terra, e por isso o rei, ele não poderia ser questionado. Então, Jean Bodin e Jacques Bossuet eram escritores que defendiam que o rei, ele tinha um poder divino, um caráter divino, tinham sido enviados por Deus para governar a terra. Nós vamos ter também, por último, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele disse que o homem é o lobo do próprio homem. Uma frase um pouco estranha, né? Só que ele quis dizer o quê? Que a sociedade, ela é muito desorganizada, porque uma pessoa sempre ela vai tentar passar por cima do outro. E ele disse, para que as pessoas não se destruam e a sociedade ela não seja uma bagunça, vamos então fazer o quê? O rei, ele deve fazer um acordo com os seus súditos, ou seja, com o povo do seu país, para que nem o rei ele queira massacrar a população, não queira ser melhor, e nem os próprios súditos também queiram ser melhor do que o rei. Então é necessário que haja um acordo, uma estabilidade entre o rei e o povo. E a partir desse momento, nós vamos dizer então que os reis, para acumularem riqueza, eles então começaram a criarem uma economia, e essa economia que ela pertence aos reis, absolutistas, é uma economia chamada de mercantilística. O que é uma economia mercantilística? É uma economia onde o Estado, onde a economia ela vai ser controlada pelo rei. Nós vamos dizer que essa economia dos reis era baseada no comércio, por isso que é chamada de mercantilismo, que vem de mercado. Nós vamos dizer que o mercantilismo é uma economia controlada pelos reis. O rei controlava a mercadoria que ia ser produzida, o valor do produto, e a gente vai dizer que eles tinham então 3 objetivos, que era o metalismo, ou seja, quanto mais ouro um país tivesse, mais rico ele seria. Vamos ter também a balança comercial favorável, ou seja, um país ele deveria produzir mais do que ele deveria vender mais do que comprar. Também existia o protecionismo. O que é o protecionismo? É quando um país ele protege o que é vendido no seu país e ele aumenta os impostos que são cobrados sobre outro país. Por exemplo, nós temos um exemplo da nossa moeda. O real, nossa moeda nacional, ela é bem mais barato do que o dólar.
a gente vai ver isso de uma forma notória, né? Claro. Mas a gente vai observar que isso é feito para quê? Quando a gente compra um produto de outro país, por exemplo, os Estados Unidos, da França, esses produtos eles chegam aqui no Brasil com uma taxa, é taxa alfandegária. Essa taxa é uma medida que o governo toma para proteger o que é produzido aqui no Brasil. Imagine se um celular da Apple, não é, ele chegasse do mesmo valor da Samsung. A gente poderia escolher entre a Samsung e entre o iPhone. A gente deixaria de comprar um iPhone para comprar um celular que a gente utiliza. Todo mundo tem, né? A maior parte usa Samsung, a gente. Mas a gente sabe que o celular da Apple ele tem uma melhor qualidade e não é apenas pela qualidade, né? Mas é tipo um desejo que todo mundo tem, não é? São bonitos, né? Todo mundo tem vontade de ter um. Isso quase de forma geral. Claro que não generalizando. Se fosse o mesmo valor que o do Brasil, você deixaria de comprar um iPhone para comprar um celular produzido no Brasil ou não? Não, não é? Eu acho que isso é de quase geral. Então, isso é um princípio que vem desde a época do mercantilismo, da economia dos reis absolutistas, onde eles aumentavam o preço dos produtos exteriores importados e diminuía o preço dos produtos que eram produzidos no seu país. Isso é chamado de protecionismo. Então, veja que os reis queriam adquirir riqueza, adquirindo ouro e prata pelo metalismo, vendendo mais do que comprando, balança comercial favorável, e também o protecionismo, que era uma economia onde esse protecionismo, uma economia onde eles defendiam o que era produzido no seu país. E por último havia o colonialismo, onde os países lá da Europa, eles sempre tinham um objetivo muito grande de principalmente fazer o quê? De principalmente colonizarem a América e também colonizarem a África. Ok? Deixa eu ver se a gente consegue aqui voltar. Pronto, pessoal.